O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O ciclo da erva mate no Paraná impulsionou o estado ao desenvolvimento, tanto que um dos símbolos da história paranaense, a Universidade Federal do Paraná, teve como um dos fatores de criação o ciclo da erva mate. Erva mate é isto, é riqueza, é cultura e pesquisa também. No Ciência de hoje você vai conhecer as pesquisas da UFPR com a erva mate. O Ciência está no ar. Quando falamos em chá, logo vem à cabeça um pezinho de melissa, camomila, hortelã, pequenos e rasteiros. Mas uma das ervas mais consumidas no Brasil não vem de planta rasteira, não. A erva mate é uma árvore da família das aquifoliáceas, originária da região subtropical da América do Sul, presente no sul do Brasil, norte da Argentina, Paraguai e Uruguai. A árvore pode atingir 12 metros de altura, tem caule cinza, folhas ovais e fruto pequeno verde ou vermelho arroxeado. O chimarrão ainda é o principal meio, a principal forma de consumo da erva mate, tá? É a forma tradicional, é a forma como foi descoberta, vamos dizer, pelo homem branco, pelo europeu, tá? E ainda é a forma que mais se consome a erva mate, mas não é a única. Conta a história que os indígenas das nações Guarani e Quechua tinham o hábito de beber infusões com as folhas. A palavra mate deriva do Quechua mate, que significa cuia, o recipiente no qual o chá era servido. Hábito este que ainda hoje é seguido. A erva mate é a planta nativa de Curitiba, capital do Paraná, e o ciclo da erva mate na cidade se confunde com a própria história de Curitiba. A primeira tentativa de transformar a erva num produto mundial já tem mais de 100 anos. A erva mate participou de feiras, os produtores de erva mate levaram a erva mate para a Europa, mas tinha uma concorrência, um concorrente muito forte, que era o chá inglês, o chá da Índia, o chá do Ceilão. Então acabou tendo uma reserva, uma restrição muito grande, um protecionismo de mercado, e a erva mate ficou restrita durante séculos ao hemisfério sul. Outra prática bastante comum no Planalto Curitibano era conciliar o plantio da erva mate com a araucária. A técnica era utilizada para o controle ambiental e evita o desgaste do solo. As duas árvores são tão importantes para o estado que viraram um símbolo do Paraná. Em primeiro lugar, assim, a própria província, o Paraná, nasceu graças à força da erva mate. Do ponto de vista de economia, ela perdeu um pouco por causa do crescimento da lavoura, por causa até do hábito de consumir chimarrão, já não é tão difundido como era, tá? Tinha casas de mate no centro da cidade, você ia para tomar chimarrão, então mudou um pouco esse perfil. Os primeiros ervateiros, aqueles que cultivaram a erva mate, foram famílias tradicionais. Conta a história que assim que o ciclo do ouro se encerrou no Paraná, indo para Minas Gerais, a província ficou em extrema pobreza. Neste tempo, o ouvidor Pardinho, responsável pela economia das capitanias, resolveu achar um novo meio de levantar a economia paranaense, no caso com a erva mate. E a erva mate, ela era produzida como uma alternativa, ela passa a ser produzida como uma alternativa ao ouro, que já não valia a pena buscar aqui, à medida que na região do Rio das Velhas, de Ouro Preto, se produzia muito mais, né? Então, passa a ser alternativa econômica a partir de 1700, 1720, né? Principalmente quando vem o ouvidor Pardinho para cá e pede uma solicitação ao rei de Portugal para que a erva mate produzida aqui na região pudesse ser comercializada livremente com a região do Prata. Então, essa possibilidade de exportar direto vai trazer um alento econômico para uma região que estava economicamente deprimida e que era importantíssimo do ponto de vista estratégico, né? Porque esta região do Paraná, ela confrontava muito de perto com as colônias espanholas aqui na América. Então, era importante ocupar, mas ocupar com o quê, né? O ouro não valia a pena, então a erva mate é que vai ser esse grande produto. E o mercado da região do Prata é um mercado praticamente cativo, né? Eles, apesar de consumirem muito, eles não produziam, as estradas vão sendo construídas, né? A própria Estrada da Graciosa em 1870, 70 e poucos, e a Estrada de Ferro entre 1880 e 1885, exatamente para poder carregar essa produção econômica para o litoral, para que dali ela fosse exportada. A erva mate praticamente ela reina no Paraná por cerca de 200 anos, né? Até 1920, quando decai um pouco o seu consumo, né?
cresceu em economia e em cultura também. A própria Universidade Federal do Paraná foi criada pelo ciclo do mate no estado. O próprio Paraná é fruto da erva, né? A erva mate vai ser responsável por uma certa sofisticação da burguesia local, porque eles vão passar a ter preocupações culturais. A gente poderia dizer que o Museu Paranaense também é fruto da erva mate, como a Universidade Federal, né, como os teatros, o Teatro São João, a vida literária, que sempre foi muito próspera aqui no Paraná, aqui em Curitiba, porque essa burguesia ela vai se sofisticar, ela vai trazer elementos da própria Europa para cá, porque a Europa era também um mercado consumidor do nosso mate, né, como chá. Então, essas correspondências todas vão trazer uma certa sofisticação, uma certa depuração de uma sociedade que crescia e que, como crescia economicamente, também queria mostrar a sua pujança cultural. E ainda hoje o consumo de erva mate continua, seja no tradicional chimarrão que caracteriza os brasileiros do sul, seja no consumo como chá que ganhou o mundo. O Paraná é o maior produtor de erva mate do país. A importância do cultivo da erva mate levou pesquisadores da UFPR a estudarem o assunto. Assim surge o grupo Yerba Mate, que pesquisa as fases de produção, desde técnicas de cultivo até a erva pronta para o consumo, analisando a parte nutritiva. Eu acho muito importante que a gente pesquise produtos da terra, da nossa região, certo? Não é demérito a gente estudar plantas que são trabalhadas mundialmente, mas ao mesmo tempo é um contrassenso a Universidade do Paraná não pesquisar as coisas do Paraná. E nesse sentido, o próprio grupo é interessante porque nós temos agrônomos, nós temos engenheiros florestais, nós temos engenheiros químicos. Então, essa capacidade, isso é a universidade, né? A capacidade de pegar uma pesquisa e estudar desde o solo onde a planta cresce, a genética, o controle de pragas, a produção agrícola, a adubação e chegar a isso, passando pela indústria até a qualidade do produto final, até os benefícios de quem consome o chimarrão, eu acho que é um grande mérito da pesquisa universitária. O grupo tem buscado sempre pesquisar toda a cadeia mesmo, atacando os pontos onde há dúvidas por parte dos produtores e onde há questões científicas ainda por se descobrir, ainda por se pesquisar. A importância a nível assim dos componentes secundários, esses componentes então que não estão em grande quantidade, são metabólitos secundários, acontecem na planta em função do estresse que ela sofre durante o crescimento dela. Então, dentro desses compostos secundários, nós temos na erva mate os compostos fenólicos, principalmente os ácidos clorogênicos, que é um grupo de ácidos que estão em quantidade grande, as metilxantinas, que não são compostos fenólicos, eles são os estimulantes, né? Mas dentro dos compostos fenólicos ainda os flavonoides. Esses sim são muito importantes, tem bastante estudo dos componentes que acontecem na erva, como a rutina, os glicosídeos da quercetina e do campiferol. Então esses compostos são cientificamente estudados, né, comprovados como anticarcinogênicos, antioxidantes, né? E da iniciativa de cultivo da erva mate com técnicas de silvicultura, que são os métodos para regenerar e implantar florestas, surge a pesquisa do professor Agenor. Ele estuda formas de se produzir de maneira sustentável. Mas por que a erva mate é importante? A erva mate, a área de ocorrência dela natural, são solos pobres. São solos com declividade, quer dizer, são áreas que para a agricultura não tem o mesmo potencial do que para a silvicultura. E dentro da silvicultura, a erva mate se destaca. Quando você planta madeira, você tem que esperar a árvore crescer, corta e espera ela rebrotar ou planta de novo. Então são ciclos de 8, 10, 20 anos. A erva mate plantada, em 4, 5 anos você corta e pode colher todo ano a cada 2 anos. Então você não tem esse tempo de espera. As pesquisas têm como meta determinar a viabilidade econômica de plantio da erva mate em diferentes condições. A erva mate tem uma outra característica que é a capacidade dela de adaptação.
Então você vai ter ela a pleno sol, plantada fora da floresta, embaixo da floresta, nas áreas de proteção, dá para você colocar erva mate também. Então ela é uma planta muito nobre nesse aspecto. E ela permite ao pequeno produtor ter essa área de reserva, essa área ali como se fosse uma lavoura pequena para ele, uma atividade econômica não é a principal, não é a de sustentação, mas garante para ele, durante o inverno, uma fonte de renda muito importante. Várias parcerias foram estabelecidas com a UFPR para realizar as pesquisas. Eu trabalho dentro da universidade com a parte de agroindústria. É a tecnologia de alimentos, mas voltada um pouco para a agronomia, né? Para o meio rural. Então, o que a gente faz? A gente faz uma transição. É a matéria-prima e a indústria. Então, essa área de sombreamento significa qual é a melhor erva mate para chá, qual é a melhor erva mate para chimarrão. Quando eu mudo a adubação, o que acontece com a planta? Ela se torna mais nutritiva, ela se torna mais saborosa ou as duas coisas? Então, tem essa capacidade, a minha área, de fazer essa transição, de trabalhar a matéria-prima para a indústria. Atualmente nós temos algumas empresas parceiras que permitem que nós façamos as coletas dentro da indústria mesmo. Então elas às vezes vêm para nós perguntando de que maneira ou até que temperatura eu posso estar fazendo a secagem, ou que tipo de secagem seria melhor para conservar qual produto. Porque a matéria-prima também já vem com bastante diferença na composição, né? Então, às vezes é uma preocupação até de processar para chegar no final uma matéria-prima ainda com aquela composição inicial. As análises, elas são feitas, essas mais de ponta, elas permitem a gente separar cada componente desse num sistema cromatográfico. Então a gente usa a cromatografia para fazer a separação desses compostos e aí faz uma quantificação também. A gente pode dizer que é o composto porque eles eluem em tempos semelhantes e a gente pode comparar também quantidades ou quantificar, né? Sabendo que se a gente tem uma concentração conhecida do padrão e ele dá uma resposta, na amostra essa resposta seria proporcional e a gente pode calcular um espectro, né, dos componentes e dar muito mais garantia do que a gente está quantificando. Bom, eu sou o professor Ivan Crespo, eu sou pesquisador e professor do curso de pós-graduação em Engenharia Florestal, no Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal do Paraná e sou presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Agroflorestais, onde se encaixa muito bem a questão ervateira. Estou hoje aqui para falar sobre fronteiras do conhecimento na área florestal. De um modo geral, a cultura da erva mate é baseada em métodos praticamente empíricos, né, em sua maior parte. É necessário a agregação de novos conhecimentos, de conhecimento científico, de métodos mais inovadores e alguns até já de uso absolutamente consolidados, né, na questão florestal. Um ponto importante é trabalhar com os produtores e tentá-los fazer entender a necessidade desse novo aporte de conhecimento, né, para a expansão do mercado, para a agregação de valor. O trabalho que desenvolvemos com uma comunidade indígena no município, chama Marrecas, que fica em Guarapuava, é a terra indígena de Marrecas, com o grupamento Caingangue. É um trabalho que desenvolvemos há 1 ano e meio e que pressupõe um processo que passa por mecanismo de organização da comunidade produtora, por tecnificação do processo de produção e, especialmente, pela inserção no mercado orgânico. Essa comunidade e esses produtos que eu me refiro estão hoje certificados, passam por auditorias importantes, auditorias internacionais e estão produzindo fatores importantes para a inserção no mercado internacional. Por exemplo, o produto desses indígenas já está sendo vendido na Califórnia, a partir de um energético feito por uma empresa parceira da universidade, que chama Guayaqui Yerba Mate,
E esse produto, então, está hoje sendo comercializado na Califórnia. E esse trabalho está sendo um sucesso e recebeu um prêmio internacional ao final do ano passado. E, na sequência, novas comunidades indígenas devem ser também beneficiadas com essa linha de pesquisa que estamos desenvolvendo na terra indígena do Marrecas. Um dos pontos importantes das práticas culturais no segmento florestal é exatamente a questão genética, né? A inserção na área genética. E na erva mate é de grande importância a seleção de material, num primeiro ponto, a seleção de material genético que seja mais produtivo em relação a folhas, a quantidade de folhas, em relação à uniformidade da produção, são aspectos importantes, material genético que concentre aspectos funcionais, ou seja, maior compostos bioquímicos de interesse para a alimentação e saúde humana, e também produtos ou ervas, espécies de plantas que concentrem mais esses aspectos funcionais e menos cafeína, por exemplo. Plantas com menor teor de cafeína. Isso hoje é exatamente o ponto que nos interessa numa escala de curto prazo em relação à pesquisa, né, sobre a erva mate. É uma fronteira que precisa ser rompida, que precisa ser ultrapassada para que a erva mate efetivamente tenha uma inserção muito forte no mercado internacional. Não apenas no mercado nacional e especialmente que saia do consumo tradicional vinculado apenas ao chimarrão. Então, na verdade, hoje a grande perspectiva em termos dos produtos florestais é exatamente um alcance maior, né, que saia da linha tradicional e que passe para atingir um público muito maior. E no próximo bloco você vai conhecer as propriedades medicinais da erva mate e a ciência por trás da arte do tradicional chimarrão. O Ciência volta já. Por trás de toda história, cultura e desenvolvimento fica um chá com altas propriedades medicinais. Várias pesquisas para descobrir compostos fenólicos, aqueles que fazem bem para a saúde por melhorarem o funcionamento das células, rejuvenescendo elas. Todo antioxidante é interessante que nós estejamos ingerindo. A gente poderia chamar assim como uso que nos traz agora uma valorização, uma revalorização da erva mate, né? Diminuir células adiposas, de ter um estímulo, né, pela própria cafeína, mas em termos gerais, as proteções que um vinho daria, em termos até melhores, ele tem uma capacidade maior. Os estudos geraram uma parceria com a fábrica Baldo, em São Mateus do Sul, que modificou o processo de produção pela aplicação das pesquisas da UFPR. Segundo o diretor da fábrica, Leandro Gueno, investir em inovação é essencial para poder competir no mercado da erva mate. A erva mate ela tem passado por mudanças nesses últimos 30 anos, em especial, né? Essa mudança, parte dela vem em função de necessidades, né, de atualização com relação à nova legislação, com atualização em relação às novas tendências, né, e também com relação ao posicionamento fundamental da cultura de erva mate como competidor diante de outras culturas, outras commodities como a soja, como o milho, né? E ela, em função disso, ela acabou criando uma mudança para que, ao mesmo tempo que tornar a atividade sustentável do ponto de vista de fornecimento de matéria-prima para a indústria, ela também pudesse, ao mesmo tempo, trazer renda aos produtores. O mercado, a gente pode dividir ele mais ou menos em três partes, né? O mercado tradicional, né, que é o consumo na cuia, como o chimarrão, o tererê. O mercado dos chás, né, onde que
A gente recentemente já tinha a empresa a Leão Júnior e atualmente a Coca-Cola também dá um impulso muito grande a esse novo mercado. E o terceiro mercado, que não é menos importante, mas talvez em menor quantidade, que é o mercado cosméticos, ao mesmo tempo o próprio uso da cafeína da erva mate para energéticos. Enfim, esses são os 3 grandes linhas de mercado atualmente da erva mate. O desenvolvimento tecnológico de processos e produtos à base da erva mate permitiu a expansão do mercado consumidor e, consequentemente, uma melhora na rentabilidade da cadeia produtiva da erva mate. A cadeia produtiva da erva mate tradicionalmente não tem uma indústria que a atenda nas suas necessidades, né? Desde equipamentos para o processo até para a criação ou inovação de produtos. Isso faz com que a universidade a ponta mais importante para nós, é a forma mais fácil ao mesmo tempo de poder a gente buscar alternativas para o produto, né? Eu acho que a gente precisa evoluir tanto em processos, no processo primário, né? Seja também no processo de produção agrícola propriamente dito, né? O processo de industrialização, de secagem da erva mate, a gente precisa evoluir. Eu acho que nós temos ainda muito desperdício em termos de consumo de energia, uso de energia. Assim, a parceria com a universidade permite que, ao mesmo tempo, a gente esteja com pessoas extremamente capacitadas, né? Para nos orientar com relação e até ratificar ou retificar algumas posições, né, já que nós não temos um P&D exclusivo para a erva mate, né, a gente utiliza a universidade como uma plataforma para poder buscar melhorias no processo, mas hoje, fundamentalmente, quem sabe alcançar novos mercados para o produto mate. A equipe se desloca até São Mateus do Sul para coletar amostras para as pesquisas. A parceria com a Universidade Federal do Paraná, eu estou há 20 anos trabalhando com erva mate, há 20 anos que a gente tem trabalhos com a universidade, né? Felizmente a gente tem um bom relacionamento e isso foram pesquisas das mais diversas áreas, né? Já foram vários trabalhos de mestrados, doutorados, criação de produtos, avaliação da qualidade do processo. A gente conseguiu caracterizar melhor o produto mate, né? Conhecer as propriedades. Já fizemos trabalhos também com relação a novas bebidas, né? Isso foi um trabalho de doutorado também. O grande trabalho está por vir ainda. Eu acho que hoje nós estamos iniciando assim uma nova linha de pesquisa com alguns trabalhos que eu acho que podem trazer bons resultados aí. E, ao mesmo tempo que a empresa vai se beneficiar, a gente também se sente bastante satisfeito em poder oferecer à universidade aí a possibilidade de avançarmos aí com relação a trabalhos no produto erva mate, desde a parte de produção agrícola até o produto final. Ainda das pesquisas de engenharia de alimentos, novos produtos foram criados a partir da erva mate. Um deles é o chimarrão instantâneo. O nosso objetivo era desenvolver um chá solúvel ou instantâneo, como é conhecido popularmente, a partir da erva mate chimarrão. Habitualmente, o que existe no comércio é uma base de erva mate tostada, onde a gente tem o chá mate tostado. A nossa ideia foi desenvolver um chá solúvel à base de erva mate verde, em que ele tivesse um sabor característico do chimarrão. A gente produz um extrato, no caso aquoso, e a partir desse extrato a gente submete ele à secagem e a gente obtém os sólidos solúveis presentes nesse extrato líquido. E a partir daí a gente consegue obter o extrato solúvel, que na realidade são os sólidos solúveis do chá, é o que está suspenso em solução, vamos assim dizer. Então, a erva mate, no caso o mate solúvel, verde solúvel, ele teve uma alta concentração de cafeína, então eu tenho a questão de você ter diminuir a fadiga, melhorar a questão a sensação de sonolência, né? Então você diminui essa sensação em função da cafeína, e um alto teor de compostos antioxidantes, que seriam os compostos fenólicos. A gente fez comparativo à vitamina C, então ele foi 90% superior à vitamina C no poder antioxidante presente nesse extrato de erva mate. O pessoal continua desenvolvendo novos produtos a partir do que a gente desenvolveu nessa primeira etapa.
Então a gente obteve um mate solúvel e ele possibilita, né, ele permite que a gente possa utilizar esse produto como um ingrediente para desenvolver outros produtos alimentícios. Um dos casos a gente desenvolveu uma gelatina onde a gente incorporou a erva mate para que ela seja fonte de compostos fenólicos nessa sobremesa que habitualmente a gente consome. Outras pesquisas estão sendo feitas, outros produtos estão sendo desenvolvidos com a incorporação desse mate solúvel nas formulações. Então, o pessoal continua dando andamento nessa pesquisa. Ele pode ser consumido tanto quente como gelado, então ele é fácil e rápido de preparo, é simples de solução em água e está pronta a bebida para ser consumida. Essa que é a grande facilidade, vamos dizer, do produto, porque é só dissolver em água e beber. E o Ciência de hoje está acabando, mas não antes sem te ensinar a fazer um delicioso chimarrão. Até o próximo Ciência. Primeiro, a cuia, né? A limpeza da cuia. É muito importante deixar sempre a cuia depois do uso secar, porque a umidade pode gerar mofo. E a cuia com mofo ou bolor, além de atrapalhar o sabor do chimarrão, o aroma, pode trazer riscos à saúde. Então é importante sempre trabalhar com a cuia seca. Então essa daqui está bem seca, está sem mofo, sem nada. O aroma está bem limpinho, tá? Então agora eu vou colocar a erva. Eu coloco a erva aproximadamente 2/3 da cuia, eu já vou mostrar. Eu deixo um espaço vazio, que é o espaço que vai ser ocupado pela água. Então eu coloco uma quantidade de erva equivalente a 2/3 do volume e o resto vai ser preenchido com água. Para preparar o local onde vai entrar a água, eu tenho que colocar a erva de um lado e a água do outro. Então eu vou fazer isso. Agora eu vou compactar um pouco com a colher, para não cair com a água. É importante não cair, porque basicamente existem dois tipos de erva quanto à granulometria. A erva mais fina e a erva mais grossa. Eu aprecio a erva mais fina. Então essa erva, para não cair tudo, não desmontar e acabar entupindo a bomba, a gente compacta ela com a colher. Tá? Então está aqui o espaço vazio onde eu vou colocar a água. Agora eu vou usar água fria, a primeira. Por quê? Porque se eu usar água quente direto, eu corro o risco de ter uma extração muito rápida e alterar o sabor. Então eu estou colocando a água, pode ver que vai bastante água. De um lado a água, de outro lado a erva, e vou colocar a bomba. Eu vou inserir a bomba até o fundo, faço pressão contra a parede e rotaciono ela. Pronto. Está pronto o chimarrão. Agora eu só vou pegar a água. Vou colocar um pouco de água fria até a temperatura de 70 graus. Pronto, é um chá. É uma infusão de água quente e erva, então é um chá, tá? Só muda o copo, né?